Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Quantos podem dizer amém? Até quando terás tu dó de Saul, sendo que eu o rejeitei para que não reine sobre Israel? Enche o teu chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Coloque a mão no peito, por favor. Diga comigo: Senhor Deus, fala comigo. Eu quero te honrar e desejo que a tua palavra direcione a minha conduta para a tua glória. Amém. Pode sentar, irmão. Contrariando Deus com a melhor das intenções é o tema que nós vamos refletir hoje à noite. Contrariando Deus com a melhor das intenções. Deixa eu começar lembrando para os irmãos o seguinte: Deus nunca fica sem representante. Diz isso para a pessoa do teu lado. Deus nunca fica sem representante. Deus não fica em situação de sufoco, de aperto. Uma outra observação que nós vamos aprender algumas lições nesta mensagem, e aquelas que eu puder eu vou enfatizar. A primeira é esta: Deus nunca fica sem representantes. Você pode até ser mais enfático e dizer: Deus jamais fica sem representante. Uma outra lição que nós precisamos e que nós vamos aprender aqui é que Deus tem vontade própria. Diz para o teu vizinho: Deus tem vontade própria. Ninguém leva Deus no grito. Deus não sofre pressão de ninguém. Deus não age porque alguém lhe chantageou. Atos capítulo 16, lá nos versículos 5, 6 e 7, Paulo estava numa viagem missionária e ele diz que desejou pregar em determinada cidade e foi impedido pelo Espírito Santo. O que Paulo queria fazer? Pregar. E foi o quê? Impedido. Por quem? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo impedia alguém de pregar? E isso aconteceu por cerca de 3 cidades na mesma região. Por quê? Deus tem vontade própria. Deus tem as suas prioridades. Ele sabe o que quer. Logo em seguida, Paulo tem uma visão de um moço da Macedônia que lhe aparece e diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. É preciso entender que quando nós fomos gerados, Deus fez projetos ao nosso respeito. Quem diz amém? Eu encontrei uma irmã uma certa feita nos Estados Unidos e ela estava contestando comigo a sua decisão de não atender Deus.
Ela disse: cumprir ou não os sonhos que eu pensei para ele. Aí eu disse para ela: um filho pode decidir se ele vai ser a realização do seu pai ou se vai ser a frustração dele. A irmã tem autonomia, decida se a irmã quer ser a realização ou a frustração dos planos de Deus. Deus não vai nos forçar a fazermos nada para Ele. Ele nos apresenta a sua vontade e nós vamos segui-la ou não, sabendo que por todas as coisas Ele nos trará a juízo. Alguém tem coragem de dizer amém? Desculpem eu usar esta expressão acerca de Deus, Ele é soberano e perfeito, e algumas expressões para usar, nós precisamos ser bastante cuidadosos. Deus é muito sério. Sabia disso? Deus é muito sério. E o Espírito de Deus, o Santo Espírito de Deus, é muito sensível. Deus é Espírito eterno, perfeito, santo, soberano. Repito, Ele tem vontade. Não toca a orquestra sinfônica para ninguém. Não é obrigado a aceitar as imposições de ninguém. Deus não deve nada a ninguém. Faz o que lhe apraz. A Bíblia diz que Ele sabe qual é o peso do vento, sabe onde mora a luz, chama as estrelas pelos nomes, conta os fios de cabelo da nossa cabeça. Tanto é que no seu cântico de adoração, o apóstolo Paulo diz assim: quem a Ele deu primeiro para que Ele devolva? Estou lhe dizendo tudo isso não porque você não saiba, visto que eu sempre menciono isso aqui. Estou lhe relembrando para lhe fazer menção de que nada, nem ninguém pode se interpor ao projeto de Deus. E nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Dá um toque de leve no vizinho e diz para ele: ninguém impede o que Deus quer fazer. E quando Deus criou o homem, criou os céus, criou a terra, criou as hostes angelicais, Ele estabeleceu leis inegociáveis para reger todas as coisas, todas as obras das suas mãos. Há quem diga que leis foram criadas para serem quebradas. Outros dizem, e eu como fico, porque Deus estabelece uma lei sem pensar no meu bem-estar. Leis nunca são estabelecidas para atenderem às necessidades de um indivíduo isoladamente. Leis são conjuntos de normas e princípios estabelecidos para que sejam reconhecidos parâmetros, limites, regras de conduta para a vida em comunidade ou em coletividade. Ou seja, a lei não visa me satisfazer como indivíduo. A lei visa regrar a nossa vida em conjunto
para que você não invada o meu espaço, nem eu invada o teu. Você está me entendendo? Diga amém. Tem alguém dizendo aí, nada a ver com o texto que ele leu. Tudo a ver. Tudo a ver. O Deus que é perfeito, que é soberano, que é Espírito eterno e que estabelece leis e princípios, espera que nós vivamos dentro destes parâmetros para sermos bem-sucedidos. O primeiro livro de Samuel é um livro histórico. E é um livro que demarca o encerramento de uma época e estabelece o início de outra época. No livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, se encerra o período dos juízes e inicia o período monárquico. Samuel foi o último dos grandes juízes de Israel, Saul foi o primeiro dos reis de Israel. Mas Israel, no período do livro de Samuel, estava vivendo uma fase caótica, ruim, preocupante. Capítulo 3, versículo de número 2, 1 e 2 de 1 Samuel diz que naqueles dias a palavra do Senhor era rara. As visões não eram frequentes. E o versículo 2 diz que os olhos do sumo sacerdote Eli começavam a escurecer-se. Olha que tragédia, a palavra do Senhor é rara, as visões quase desapareceram e o sacerdote está ficando cego. Imagine a situação espiritual de um povo que não tem mais a palavra profética, não tem mais as visões, o sacerdote ficou cego. Para piorar, capítulo 4 revela que os filhos do sumo sacerdote Eli, portanto eram sacerdotes, estavam profanando o lugar santo, se prostituindo dentro do lugar santo, enfiando o garfo nas panelas do santuário, saqueando o santuário. Era uma situação trágica, a situação do povo de Israel nesses dias. Aí Deus levanta Samuel como profeta. E é muito interessante o respeito que Samuel exerce em relação a Eli, porque ele recebe de Deus uma mensagem de juízo, mas ele não entrega a mensagem por respeito ao sacerdócio de Eli. Samuel só transmite a mensagem quando Eli insiste e impetra sobre ele uma maldição, caso ele não entregasse a mensagem. Cumpra-se na tua vida o dobro do que Deus te disse, se tu não me falares o que o Senhor te mandou. Aí Samuel entrega a palavra para Eli. Deus estava estabelecendo um ponto final no sacerdócio da família de Eli sobre Israel. Samuel agora dá início a uma nova época como juiz, profeta, estadista, estabelecendo o novo rei de Israel, ou o primeiro rei. Mas o que ocasiona esse primeiro rei de Israel foi a frustração do povo com o seu estado espiritual. O povo começou a observar a palavra do Senhor rara, as visões desaparecem, sacerdote ficou cego, o sumo sacerdote. Os sacerdotes, seus filhos, profanam o templo. E se você ler 1 Samuel capítulo 8, versículo 5, a Bíblia diz que também os filhos de Samuel eram um bando de perturbado que tiravam a paz do povo de Israel. Os filhos de Samuel também não prestavam.
O termo é esse. O povo diz assim: os teus filhos não andam nos teus caminhos. Por conta disso, o povo se decepciona e diz a Samuel: nós queremos um rei. Como as nações vizinhas têm um rei, nós queremos. Aqui há um processo de mudança no sistema de governo do teocrático para o monárquico. Teocracia é quando Deus governa através de um homem. E o governo monárquico é pura e estritamente humano. O povo resolve distinguir a vida política da vida religiosa. E é interessante que Samuel reclamou disso. Samuel rejeita isso no capítulo 8, mas o Senhor diz assim: deixa, Samuel, não é a você que eles estão rejeitando, é a mim. É interessante isso. Aqui outra lição, anota aí. Deus não concordou com o pedido do povo, mas não impediu. E a lição que nós aprendemos aqui é que aquilo que Deus não te impede de fazer, não significa que Ele concordou. Eu vou repetir. Aquilo que Deus não te impede de fazer, não significa que Ele concordou. Diz aí para o teu vizinho isso. Aquilo que Deus não te impede de fazer, não significa que Ele concordou. Deus não aprovou o pedido do povo, mas atendeu. Não impediu. Deixou-se estabelecer a monarquia, e Deus, no capítulo 9, escolhe a Saul, da tribo de Benjamim, para reinar sobre Israel, e autoriza Samuel ungir a Saul para que reine. E Saul reinou sobre Israel por 40 anos. Quantos anos? 40. Acontece que nos últimos dias de Eli, capítulo 4, versículo 21 de 1 Samuel, a arca de Deus havia sido tomada pelos filisteus. Fora levada para o templo de Dagon, na Filístia. E olha como Deus é extraordinário. A arca era o maior símbolo material da presença de Deus para Israel, e os filisteus pegaram a arca como um trunfo e colocaram dentro do templo de Dagon, frente com a divindade de Dagon, para afrontar o Deus de Israel. E a Bíblia diz que quando amanheceu o dia que os sacerdotes filisteus entraram no templo de Dagon, a imagem de Dagon estava caída, com o rosto no chão, em frente à arca de Deus. O que isso significa? Toda e qualquer entidade tem que se curvar diante da soberania de Deus. Aleluia! Ninguém o resiste. Os filisteus não entenderam, reergueram Dagon, colocou outra vez Dagon em pé, de frente para a arca, de frente para a arca. No dia seguinte, outra vez, Dagon está caído, de frente da arca de Deus, e agora com o pescoço quebrado. Ontem não quebrou o pescoço, mas vocês estão insistindo, então agora quebra, que é para mostrar que Deus é Deus não apenas em Israel, é Deus em todo lugar, é Deus do céu, é Deus na terra, é Deus onde quer que haja. Mas Saul reina sobre Israel, e ele deixa a arca, porque por conta disso os filisteus, feridos com uma praga, trazem a arca
para a cidade fronteiriça, isso está em capítulo 4, 5 e 6 de 1 Samuel, trazem a arca para uma cidade chamada Kiriat Jearim. E a arca fica lá por 40 anos e Saul não vai buscar. Se a arca é o maior símbolo material da presença de Deus, e Saul não se importa em trazê-la, significa que Saul não atentou para a importância da presença de Deus no seu reinado. Dá um toque de leve no vizinho e diz para ele assim: não ignore a importância da presença de Deus na sua vida. Ao longo do seu reinado, Saul cometeu erros que o levaram a ser reprovado por Deus. E mais do que ser reprovado, a ser rejeitado. Capítulo 16 de 1 Samuel que nós lemos, a pergunta de Deus é enfática, é incisiva. Eu vou dizer, é terminal. Até quando, Samuel, você vai ter dó de Saul, sabendo que eu o rejeitei? Nós estamos falando sobre contrariando Deus com a melhor das intenções. Até quando você vai ter pena, compaixão, dó de Saul, sendo que eu já rejeitei? É como se Deus dissesse assim: você está querendo ser mais misericordioso do que eu? Se eu já dei um basta, você está procrastinando, empurrando com a barriga, levando no banho-maria, ignorando a minha ordem? Deus estava falando isso com quem? Com quem? Quem era Samuel? Profeta. Mas estava contrariando Deus. Talvez Samuel estivesse movido por um sentimento de compaixão pelo próprio Saul e até pelo povo, visto que uma mudança de governo mexe com toda a estabilidade da nação. Samuel estava, talvez, eu estou dizendo talvez, esperando que alguma coisa mudasse. A intenção de Samuel era boa, mas a vontade de Deus era outra. Diz aí para o seu vizinho: a intenção era boa, mas a vontade de Deus era outra. E Deus não tem que adequar a sua vontade às nossas intenções. Deus não tem que adequar a sua vontade às nossas intenções. Diz aí para o seu vizinho isso também. A repetição é a alma da retórica. O professor foi dizer, eu aprendi. Eu estou igual a criança quando aprende a primeira palavra. Deus não precisa pegar a vontade dele e forçar para que a minha e a sua intenção seja atendida. O que eu vou falar aqui é forte, tá? Se eu adorar a Deus e se eu não adorar, não afeta Deus. Eu vivo, eu morto, não afeta Deus. Eu crente ou descrente, não compromete a essência, a existência, a eternidade, o poder, a majestade, a onipotência, a onipresença, a onisciência. Não muda nada.
Tem gente pensando que Deus depende de si, de nós, de mim. Irmão, depende não. Deus veio de Temã, do Monte Santo de Parã veio o santo, a terra se encheu da sua glória. Tá? O texto diz que os mares se abrem para ele passar, que a nuvem é a poeira dos seus pés, que ele coloca os pés sobre o globo da terra. O sol se apaga quando ele passa, se curva quando ele se move. Oh. Aleluia. Vamos lá. Enche o teu chifre de azeite e vem. Foi ensinado aqui domingo pela manhã, eu quero repetir, que chifre na Bíblia fala de poder. Poder. Unção. Na Bíblia Sagrada, sempre que a unção era derramada sobre alguém, havia uma concessão de autoridade e sabedoria especiais, divinas, sobre o indivíduo que recebia a unção. A unção na Bíblia não era distribuída de maneira banal e aleatória, não, senhores. Tinha propósito. E Samuel vai à casa de Jessé, porque o Senhor diz assim: na casa de Jessé eu me provi de um rei. Nos textos mais antigos está escrito assim: na casa de Jessé encontrei eu o rei que eu quero. Na casa de Jessé encontrei eu o rei que eu quero. Tudo isso eu estou lhe dizendo para mostrar que Samuel, numa tentativa de contornar uma decisão divina e não afetar Saul, estava demorando de fazer a vontade de Deus, de cumprir o que Deus lhe mandara. Dá uma provocada no vizinho e diz para ele: não demore de cumprir o que Deus te mandou. Eu estou lembrando aqui, por se falar em enche o teu vaso de azeite, que na parábola das 10 virgens nós temos dois grupos de virgens, as loucas e as prudentes, as que tinham reserva de azeite e as que não tinham. Ali está o retrato da igreja. Na igreja do Senhor está a igreja que está na casa de Deus, mas não está na presença de Deus. E está a igreja que está na casa de Deus e está na presença de Deus. Eu vou repetir, na parábola das 10 virgens existem dois grupos numa igreja só. A igreja ali está retratada. Existe uma igreja que está na casa de Deus, mas não está na presença de Deus. E existe uma igreja que está na casa de Deus e na presença de Deus. Agora dá uma provocada de leve no seu vizinho e pergunta para ele assim: a que grupo você pertence? Vamos lá. Contrariando Deus com a melhor das intenções. Eu disse há pouco que algumas atitudes de Saul fizeram com que Deus não apenas reprovasse o seu reinado, mas também o rejeitasse. E quer saber de uma coisa? As intenções de Saul, quando desagradaram a Deus, não eram intenções ruins. Eram intenções boas, pelo menos aparentemente. Vamos para a Bíblia? 1 Samuel, capítulo de número 10, versículo de número 8.
Chega uma notícia para Israel que os filisteus estavam vindo contra Israel. Samuel olha para Saul e diz assim: tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal. Vai na frente. Vai na frente. E eis que eu descerei a ti para sacrificar. Quem iria descer para sacrificar? Não ouvi. Quem? Samuel. Para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali, quantos dias? 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que tu has de fazer. Tem uma ordem, tem uma orientação aqui estabelecida. Quem concorda diz amém. Agora vai para o capítulo 13, no versículo 2 ao versículo 7, a Bíblia declara que Saul escolhe para si 3.000 homens de Israel. Estavam com ele 2.000 em Micmas, na montanha de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. E despediu o resto do povo, cada um para a sua casa. Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estavam em Gibeá, ou seja, Jonatas empreendeu uma batalha no seu arraial de guerra e venceu. E no versículo 4 diz: então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado após Saul em Gilgal. O povo vem a Saul. Olha Deus entregando o povo reconhecendo o comando de Saul, o reinado de Saul. Mas o versículo 8 diz assim: e esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo o quê? Se espalhava dele. Aí no versículo 9, Saul diz assim: trazei-me aqui o quê? E o quê? Holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu holocausto. Ele ofereceu a quem? Ele ofereceu a quem? A Deus. Mas diz assim, versículo 10: e quando ele terminou de oferecer holocaustos, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Versículo 11: então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinha nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste loucamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino, já tem Deus buscado para si um homem segundo o seu coração. Por que foi que Deus rejeitou Saul e buscou outro? Porque Saul ofereceu sacrifício. Meu Deus, não é estranho? Não é estranho? É, mas tinha uma ordem, tinha uma orientação. Espera 7 dias. Samuel não passou dos 7 dias. Tanto é que Saul ofereceu o holocausto no 7º dia e diz assim: e tendo acabado de oferecer, chegou Samuel. Se Deus lhe mandou esperar, querido, até meia-noite ainda é hoje. Não se antecipe, não saia na frente, não dê o passo que Deus não lhe mandou dar. Não faça para Deus aquilo que Deus não lhe determinou fazer. O Senhor teria confirmado o teu reino agora,
mas porque agistes loucamente, o Senhor rejeita o teu reino e já buscou alguém. Ou seja, substituto já está escolhido. Você consegue me entender? Diga amém. Posso continuar mais um pouquinho? Quantas vezes nós desagradamos a Deus, contrariamos a Deus, justamente por causa dessa nossa precipitação, dessa nossa mania de estabelecer prazos. E um outro detalhe que Deus não suporta num líder espiritual: Saul só se apressou porque viu que o povo se afastava dele. É um problema quando um líder espiritual tem o seu ministério pendurado na popularidade. Quando ele sente a necessidade de agradar ao povo. E Deus não chama líderes espirituais para serem políticos, chama para serem líderes espirituais, profetas do seu povo. Profetas do seu povo. O homem comum se preocupa com a sua agenda. O homem de Deus se preocupa com a agenda de Deus. O homem comum se preocupa com a sua popularidade. O homem de Deus só se preocupa em agradar a Deus. O homem comum fala o que o povo quer ouvir para elogiá-lo. O homem de Deus fala o que Deus quer que o povo ouça, para ele ser glorificado. E Saul pecou aqui, nessa necessidade de aprovação do povo. Ah, que Deus nos ajude. Vou parar. Quer mais um pouquinho? Segundo, vamos lá. 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo 2. Estamos falando sobre o quê? Contrariando Deus com a melhor das intenções. Lá no Êxodo, capítulo de número 17, versículo 8 a 6, Israel está saindo do Egito para a terra prometida, e quando chega na terra de Amaleque, o Senhor manda que Moisés envie emissários a Amaleque para pedir permissão aos amalequitas, ao rei dos amalequitas, para que Israel atravessasse o seu território. A Bíblia Sagrada diz nesse texto que o povo hebreu estava cansado da viagem. 400 anos de escravidão, então não tinha treinamento de guerra, não tinha preparação para a guerra, e estava cansado da viagem. Aí os amalequitas vêm por trás. Além de pegar um povo cansado, ainda ataca covardemente por trás. Aí Deus diz a Moisés: vai para o monte orar e delega Josué para comandar a guerra. Josué vai para a guerra, isso está em Êxodo 18, 17, para você entender o que está em 1 Samuel 15, tá? Josué vai para a guerra comandando o exército e Moisés sobe para o monte. Aí a Bíblia diz que enquanto Moisés orava com as mãos erguidas, Israel prevalecia. Quando Moisés cansava e as mãos decaíam, Israel perdia a guerra. Arão e Hur, ao virem que a vitória de Israel estava relacionada com a mão de Moisés erguida, seguraram cada um numa mão de Moisés e a mantiveram levantada até o fim do dia. E a Bíblia diz que Israel esmagou a Amaleque naquele dia, porque haviam mãos erguidas clamando a Deus no alto do monte. Eu vou lhe dizer uma coisa: enquanto tiver gente orando, haverá vitória para o povo de Deus na terra. Aleluia! Agora, 1 Samuel 15, versículo 2.
Assim diz o Senhor dos Exércitos. Precisa ir agora não, Batista, não dá para demorar 1h30. Olha o que o Senhor diz. Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel. Diz aí para o seu vizinho, Deus não esquece do que fizeram com você. Cara, lhe atacou, lhe bateu, lhe esmurrou, lhe cercou, armou contra você, lhe traiu, lhe caluniou. Tempo passa, você perdoa, você esquece. O indivíduo esqueceu, mas a memória de Deus não entra em amnésia. Depois está levando pau na muleira e não sabe por que foi. Depois está levando pancada no juízo e não sabe o que foi. É porque há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, você fez contra um crente, contra um justo, contra um santo, contra um homem de Deus, uma mulher de Deus, e Jeová diz assim: me recordei. Me recordei e agora eu quero tomar providência sobre esse negócio aí. Aí, irmão, quando Jeová se recorda e resolve tomar providência, empena o eixo. Empena. Diz aí pro vizinho, vigia. Mexe com o santo, não. Não vai dar tempo para eu terminar hoje, irmão. Para terminar hoje eu tenho que ir para 10 horas da noite. Me recordo do que Amaleque fez a Israel, como se lhe opôs o caminho quando subia da terra do Egito. Versículo 3: vai, pois, agora, isso aqui é Deus falando com Saul, e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, não lhes perdoes, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. Isso aqui é a lei da guerra. Não adianta ficar aqui estabelecendo um julgamento, é porque Deus, lei da guerra, é para aniquilar os inimigos. Saul vai, eu vou agilizar aqui, não vou ler, mas anota aí até o versículo 9. Saul vai, guerreia contra os amalequitas, vence os amalequitas. Aí no versículo de número 7, versículo 8, diz assim: e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e às da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Qual foi a ordem de Deus? Destrói tudo. Qual foi a decisão de Saul? Salva o boi, as ovelhas, o gado. Qual foi a ordem de Deus? Destrói tudo. Qual foi o que Saul fez? Salva alguns. Vem para a Bíblia. Versículo 10. Samuel chega, vem conversar com Saul, e enquanto Samuel vem a Saul, olha o que Deus diz a Samuel no versículo 11: eu me arrependo de haver posto Saul como rei, porquanto ele deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou muito, e toda aquela noite Samuel clamou ao Senhor.
E madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe saiu ao encontro e disse-lhe, versículo 13: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Aí o versículo 14 diz assim: Samuel perguntou: que barulho é esse de ovelhas que eu ouço por detrás da montanha? E esse mugido de vacas, o que é isso? Saul responde assim, esse versículo eu preciso ler, que é para você entender que a intenção aparentemente era boa. Versículo 15: de Amaleque trouxemos, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas. Para quê? Para quê? Fala melhor, para quê? Era para oferecer ao Senhor, irmãos. Não era para outra coisa, não era enriquecimento ilícito, era para oferecer ao Senhor. Aí Samuel diz assim, versículo 16: espera, e eu vou te dizer o que o Senhor me disse esta noite. E Saul disse: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor não te ungiu rei sobre Israel? E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor, antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: não, dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus. Para quê? Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Você está querendo enganar Deus com sacrifícios, Saul? Você está pensando que Deus está de brincadeira com os inimigos de Israel, Saul? Pelo que é melhor obedecer do que sacrificar. Versículo 23: o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não reines sobre Israel. Aí Saul, no versículo de número 25, 24, diz assim: pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as suas palavras. Por quê? Olha para cá. Por quê? Temi o povo. Temeu a quem? Não posso ser homem de Deus e ter medo de vocês. Preciso ter medo de quem me chamou, de quem me coloca aqui em cima e me derruba se quiser, de quem me levanta e me rebaixa se desejar, de quem chama e dispensa, porque a obra é dele, o reino é dele, ele faz tudo o que lhe apraz.
Aí Saul diz a Samuel: vem comigo, versículo 25, vem comigo para que adore ao Senhor. Porém Samuel diz: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti. O que eu vou falar aqui é duro. Diz aí para o seu vizinho: não ande com rebelde. Não vou com você. O Senhor te rejeitou, não vou contigo. Quando Samuel vira as costas, estão nos versículos subsequentes, e sai andando, Saul segura Samuel pela capa, e a Bíblia diz que a capa rasgou, e Samuel vira para ele e diz: como rasgastes a capa, o Senhor rasga de ti hoje o teu reino, e entrega para um que é melhor do que tu. Tem mais 3 exemplos para citar, eu vou deixar para a próxima terça. A intenção de Saul era o quê? Oferecer ao Senhor. Mas estava contrariando a uma ordem divina. A intenção era boa, mas contrariou a palavra do Senhor. Oh, como nós precisamos de vigilância. Não estamos nós, às vezes, tentando ludibriar Deus com sacrifícios? Fazemos o inferno, mas eu vou oferecer a Deus hoje um culto, eu vou servir a Deus assim, eu vou ser um bom obreiro, eu vou ser um bom isso, um bom aquilo, que é para ver se eu consigo dar uma aplacada. Deus não se engana assim não. Deus não se deixa escarnecer. Deus não se engana com as vacas e com os bois. Antes da minha vaca, da minha ovelha, da minha fazenda, Deus quer a mim. Por isso que eu comecei dizendo, já na introdução da mensagem, que o Deus é muito sério. E que o Espírito Santo é muito sensível. Porque às vezes nós tendemos a nos enganar, ou a enganarmos-nos, e dizer assim: não, Deus vai tolerar aí, porque afinal de contas eu prego bem. Não, eu canto bem, eu sou o maior dizimista. E a gente fica tentando enganar Deus com ovelhas e bois, mantendo Agag vivo. Ei, eu não sei quem é teu Agag, mas mata ele. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias. A pessoa está tendo um relacionamento extraconjugal. E eu disse assim: você está em pecado. Isso é inferno. Mas o senhor não acha que se Deus estivesse reprovando, Ele não já tinha me matado? Ah, irmão, eu perdi a paciência.
Era meio-dia, eu saí do escritório assim, com o juízo cheio, a cabeça doendo. Quando a pessoa me disse isso, eu disse assim: ô infeliz, tu está esperando Deus te matar? Que atitude mais imbecil, mais burra. A pessoa tacou o telefone na minha cara, mas desligou na cara dura. E aí, irmão, eu fico ruim quando desligam o telefone na minha cara. Eu fico mordendo pedra. Pode botar sal, que eu sinto o sabor. Liguei de volta. Se eu estou te dizendo a verdade, para você não ir para o inferno, porque aqui é passageiro, mas lá é eterno. Traz para Deus cordeiro, traz vaca, traz sacrifício e mantém Agag vivo. Deus está ouvindo a respiração de Agag no seu pescoço. E não vai se enganar com o sacrifício. Fica em pé, por favor, que eu preciso orar. Vou continuar hoje não, deixa para continuar terça que vem. Quem diz amém? Tem mais 3 exemplos para a gente citar, não dá tempo hoje. Você vai orar comigo agora e vai dizer para o Senhor aí, com as tuas palavras, diz para Deus: Senhor, tu conheces o meu coração, e qualquer coisa que eu esteja fazendo que não te agrade, por melhor que seja a minha intenção, inquieta o meu espírito pelo teu espírito, para que eu não permaneça no erro. Pode dizer isso para Deus: inquieta o meu espírito pelo teu espírito, para que eu não permaneça no erro. Ó Deus, é a tua palavra, Senhor. A tua igreja está reunida. Alguns estão em casa diante de computadores, alguns no emprego, tem gente no aeroporto, na rodoviária, assistindo este culto pela internet. Tem gente que vai acompanhá-lo depois, por meio de uma gravação. Eu quero pedir que esta palavra que se renova a cada manhã, em qualquer tempo que chegue à alma desta pessoa, produza resultados. O salmista já disse: tu me sondas e me conheces, conheces o meu sentar e o meu levantar, conheces os meus pensamentos, sem que haja uma palavra na minha boca, tu o sabes muito bem. E é também do salmista, são do salmista as palavras que dizem: sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Em nome de Jesus, nos purifica. Em nome de Jesus, nos santifica, porque a tua palavra é água que lava. A tua palavra é 7 vezes provada no fogo, diz o salmista. Faz esta palavra queimar, arder em nós. Trabalha em nosso caráter, trabalha em nossa personalidade, trabalha em nosso comportamento. Se a mente cauterizou, Senhor, pelo teu Santo Espírito, renova em nós a sensibilidade, mas não deixa que sejamos condenados por nossos próprios argumentos. Te mandou da gadaba e de gastoriando da ga.
Pai, nós sabemos que não se pode brincar com a soberania. Tira de nós, tira pela raiz a obstinação pelo pecado. Ó Espírito da graça de Deus, paira neste lugar, paira neste lugar. Sopra sobre nós. Não deixa a síndrome de Saul nos afetar. Laços de pecado sejam quebrados no teu nome, Senhor. Churai hasui da mansuregai. Trabalhe a nossa natureza velha, trabalhe a nossa natureza velha, os traços do velho homem, Senhor, incubados dentro de nós. Vai ao mais profundo do nosso ser, faz uma cirurgia em nossa alma e retira os velhos garranchos que já se incorporaram ao nosso dia a dia.